Palavra de Deus, convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 31, Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 31, amém, queridos? Vamos lá para a leitura da palavra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para o mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. Agora leia todo mundo comigo. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Agora leia o que está no seguinte. Amém, pessoal? No sexto dia, Deus criou o homem, colocou o homem na terra, fez o homem, o abençoou, e a palavra de Deus diz que depois dele ter feito tudo, ele viu que era muito bom. Diga comigo: a humanidade foi criada de forma perfeita. Amém, pessoal? Deus olhou para tudo que ele fez e disse: é muito bom. E ali terminou a criação. No sétimo dia ele descansou, e aí assim a humanidade vem se seguindo. O que acontece? O homem pecou e nós sabemos sobre isso, e é aqui que eu quero falar com você. Quando o homem peca, nós já sabemos disso, mas eu quero lembrar você disso. Tudo aquilo que Deus fez se desfez, tudo aquilo que era muito bom deixou de ser bom. Neste momento, o homem, quando ele peca, está lá em Gênesis capítulo 3, ele é afetado nas três dimensões da humanidade. Ele foi afetado no espírito, foi afetado na alma e foi afetado no corpo. Tudo isso nós sabemos. Mas a pergunta que eu quero fazer, para você que já sabe, é: o que você tem feito, uma vez que você é nova criatura, uma vez que você nasceu de novo, para viver a realidade que Cristo conquistou na cruz do Calvário, para não ser um homem e uma mulher que vive neste mundo caído, que vive neste mundo totalmente distante de Deus, vivendo segundo os princípios deste mundo. O que você tem feito para não agir como eles? Saber que o pecado trouxe a destruição, saber que o pecado trouxe a queda, saber que o pecado afetou a humanidade, nós sabemos. Mas lembre-se, Deus não nos criou para ser assim. Quando Deus criou o homem perfeito. Amém, pessoal? Amém. Deus criou o homem perfeito. Diga comigo: Deus criou o homem perfeito. Diga assim: eu fui criado à imagem de Deus. Amém? O pecado de Adão afetou a humanidade nas três dimensões. Nas três dimensões. Nós sabemos isso. 99% das pessoas que estão neste culto aqui sabem disso. O que você tem feito para não viver hoje, diante da nova realidade que temos em Cristo Jesus? O que você tem feito para não viver segundo o homem caído? Eu tenho orado, apóstolo. Então reflita sobre isso. Você tem vida de oração? Não precisa responder, reflita. E quando eu falo vida de oração, não falo uma vida religiosa de oração.
Eu falo uma vida de oração. Qual é a diferença das duas coisas? O religioso, ele faz aquilo de forma rotineira, ele faz por rotina. Eu vou orar hoje porque eu preciso orar, e ele faz aquela oração, sabe, de forma rotineira. Ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele se habituou a fazer essa oração, e ele faz uma oração religiosa. Tanto é que quando você fala com o religioso, ele sempre vai falar com você o tanto de oração que ele realiza. Eu orei 1 hora, eu orei 2 horas. O foco dele não está na oração, mas no tempo em que ele ora. Por quê? Porque o tempo que ele ora parece que traz um mérito para a sua religiosidade. Consegue compreender, sim ou não? O cristão, ele não vê o tempo que ele ora. Por quê? A vida dele é vida de oração. Você calcula o tempo que você conversa com a sua família? Você calcula o tempo que você conversa com a sua esposa? Você calcula o tempo que você conversa com seu pai? Você fala assim: minha esposa, hoje conversei com você já 1 hora. Meu filho, já conversei com você hoje já 1 hora. Todo dia você fica falando isso? Não, por quê? Porque é natural. A comunhão é natural. Então, a diferença de um religioso para o cristão é que a vida de oração dele é natural. Amém, queridos? Diga comigo, uma vida natural de oração. Então, você tem essa vida natural de oração? Reflita sobre isso. Segundo passo, você medita na palavra de Deus. Quando eu medito nas coisas do céu, quando eu medito na palavra de Deus, e meditação não é leitura. Obviamente que para eu meditar eu preciso ler, ou não necessariamente, mas eu tenho que ter aquela informação em mim. Amém, pessoal? Tem gente que lê, mas não medita. Meditar é ficar ruminando. Sabe o que é ruminar? Alguém conhece essa expressão? Alguém? Acho que tem gente que não conhece. Ruminar. Vou falar aqui para você. A vaca, quando come o capim, ela come, ela guarda num recipiente aqui, e depois que ela colocou tudo para dentro, ela vai trazendo aos pouquinhos, vai mastigando, extraindo todos, não sei se é assim que diz, mas só para você entender, todos os nutrientes que tem naquilo que ela comeu. Ruminar, meditar, é você colocar para dentro uma informação e depois ficar pensando sobre ela. Amém, pessoal? Tem gente que faz uma leitura da Bíblia como se estivesse lendo qualquer coisa, e ele diz: meditei na palavra. Não, você não meditou, você leu. É importante você ler, mas é importante que você rumine essa palavra. É importante que você fique pensando nela, é importante que você extraia dela lições. Amém, queridos? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Alimentando o seu interior. Meu irmão, toda vez que eu medito na palavra de Deus, eu estou dizendo no sentido ser humano, toda vez que eu penso nas coisas do céu, sabe o que acontece comigo? Eu vou expandir a minha visão. Se eu penso em Deus, eu vou expandir o meu conhecimento. Se eu penso em Deus, eu vou expandir a visão que eu tenho. Amém, pessoal? Se eu medito na palavra, eu vou expandir a minha capacidade. Por isso o Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra dia e noite, esse prosperará em todo o seu caminho. Meditar na palavra me leva a prosperar, diga comigo, em todo o meu caminho. Amém, queridos? Bom, quando o Adão peca, ele afeta as 3 dimensões do homem. O teu espírito foi afetado, a tua alma foi afetada e o teu corpo foi afetado. O teu espírito afetado você resolve quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus. Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus, você é uma nova criatura, o teu espírito afetado foi resolvido. Ponto final. Diga comigo, aquilo que Deus tem para fazer, Ele faz. Amém? Eu vou te dar um exemplo como que Deus resolve isso. Lembra-se de Jesus, quando ele estava crucificado entre os ladrões? Um deles recebeu Jesus, não recebeu? Um deles recebeu Jesus, quantos sabem disso? O outro não recebeu Jesus, não é verdade? Para aquele que recebeu Jesus, o que ele disse? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Aquele homem desceu de lá para ir para a igreja. Aquele homem desceu de lá para dar o dízimo. Aquele homem desceu de lá para se batizar. Pois é, por isso que Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque ele ia sair dali para onde? Para sepultura. Ele não ia ter a chance de ter a prática da vida cristã.
Nós temos. Você recebeu Jesus e não ouviu dele, hoje mesmo estará comigo no paraíso, no sentido literal. Você está pela fé no paraíso com Jesus, mas de forma literal você ainda está aqui. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Bom, agora você tem que viver a prática da vida cristã. Diga comigo, eu preciso agora viver a prática da vida cristã. Amém? Então eu preciso congregar, eu preciso ser fiel, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ter a prática da vida cristã. Amém? E aqui que mora o problema. Por quê? Porque aquilo que faz parte, aquilo que é parte de Deus está resolvido. Ele resolve. Quando você recebe Jesus, Ele já te coloca no céu. Amém, pessoal? Só que você não saiu da cruz e foi para a sepultura. Você não saiu do banco da igreja no dia que você recebeu Jesus e foi para o túmulo. Você saiu e foi para a sua vida. E aqui é que mora o problema, que muitos na igreja não fazem nada após esse momento. E é por isso que deixam de viver as bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. Porque existe agora o desenvolver da salvação, existe agora a parte que nos cabe. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. A graça de Deus, o diabo não pode mudar. A graça de Deus está completa. A minha salvação, a nossa salvação, a nossa bênção está feita. Amém, pessoal? Diga assim, tudo que eu preciso para viver uma vida abençoada está garantida. Ninguém toma isso. Ninguém desfaz isso. Amém? Ninguém pode desfazer aquilo que Cristo fez na cruz. Diga comigo, isso chama graça. Só que agora, para você trazer a existência dessas coisas, é por meio da fé. A graça está completa, está resolvida, mas a fé é o plug que te liga a essa graça, que traz manifestação à sua vida. Nisso o diabo pode tocar. O diabo pode levar você a esfriar na fé. O diabo pode levar você a esmorecer na fé. E é por isso que mesmo a graça sendo completa, muitas pessoas não vivem a graça, não vivem as bênçãos conquistadas. É por isso que mesmo aquilo que Jesus fez, e o diabo não pode desfazer, ele sabe disso, ele não pode desfazer, já que ele não pode desfazer, ele mexe em você. Por quê? Você é o único que pode se privar daquilo que Jesus conquistou. Consegue compreender? O apóstolo Paulo diz assim, nada me separará do amor de Deus. E se você pegar a relação das coisas que ele vai falando, ele vai dizendo, nem a morte, nem o porvir, nem o futuro, ele vai dizendo muitas coisas, ele vai dizendo, nem os principados, nem a potestade, nem os anjos, só que tem uma coisa que ele não fala, ele não diz, eu não posso me privar da graça de Deus. Por quê? Ele era o único que podia se privar de viver a graça e o amor de Deus. Ele diz, nada me separará do amor de Deus, só que ele não diz, eu também não consigo me separar. Ele era o único. Quando? Quando não exerce fé. E é aqui que você precisa entender. Para o diabo conseguir esfriar sua fé, para o diabo conseguir esmorecer sua fé, ele vai mexer numa parte nossa que foi afetado com o pecado. Pergunta aqui para mim, qual é essa parte, apóstolo? Consegue imaginar? A alma. A nossa mente foi afetada com o pecado de Adão. Repita comigo, a minha mente foi afetada com o pecado de Adão. A partir daquele momento em que o Adão peca, a mente do homem, da humanidade, foi afetada. E o homem passou a não entender mais Deus. E aqui nós precisamos entender que com a mente afetada, caída, nós vamos dar ouvido às sugestões de Satanás. Por quê? Porque a voz de Satanás faz sentido. O que ele nos propõe faz sentido. E hoje nós estamos vivendo exatamente uma guerra acirrada do diabo no campo da mente. É aqui que o diabo destrói muitos crentes, trazendo sugestões, trazendo pensamentos.
trazendo forma de pensar que você acredita ser as suas conclusões, mas na verdade é ele soprando na tua mente, e quando você compra a ideia dele, ele abala a sua fé, ele bloqueia a sua fé, ele consegue fazer com que você pare. Consegue compreender, sim ou não? A mente do homem foi afetada com o pecado de Adão, e aqui reside um problema grave. Por quê? Porque Deus não vai fazer nada nisso, ele vai me ajudar. Diga comigo, Deus só vai me ajudar. Bom, se ele vai me ajudar, eu tenho que querer, eu tenho que estar predisposto, eu tenho que dizer para mim mesmo, esse pensamento não é um pensamento cristão, ou vamos melhorar isso, esse pensamento não é o pensamento que Deus criou o homem para ter. O homem que eu digo no sentido genérico, humanidade. Amém, pessoal? Este pensamento não pode residir na minha mente. E como que eu identifico que esse pensamento não pode residir na minha mente? Ouvindo a palavra. Se você é uma pessoa que não é uma pessoa assídua em dar ouvido à voz de Deus, você terá muitas dificuldades de diagnosticar pensamentos que fazem parte da mente caída. Estão comigo ainda? Estão entendendo, sim ou não? Você vai ter muita dificuldade em entender que alguns pensamentos que governam a tua vida é pensamento natural, que está intrínseco em você, porque você era um homem caído, e ele entrou em você, está instalado na sua mente, está aí, você pensa assim, é natural. Ah, mas eu nasci de novo. O que nasceu de novo foi o Espírito. Nós somos três, tridimensionalidade humana, nós somos Espírito. Diga comigo, eu sou Espírito, possuo uma alma, a mente, amém? Aqui é onde reside o meu raciocínio, os meus pensamentos, as minhas emoções. Consegue compreender, sim ou não? Mas eu também sou corpo. Olha como que é a coisa engraçada, meu irmão. O meu espírito foi resolvido no momento em que eu recebi Jesus. Se eu tivesse em estado de morte, como aquele ladrão da cruz, naquele momento eu já sairia da cruz para o céu. Consegue entender? Mas quando eu recebi Jesus, eu não estava em estado de morte, estou vivo, você está vivo. E o que você precisa viver agora? Você precisa viver o céu aqui. Não foi essa a oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O que é viver o céu aqui? É trazer à existência todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz. Mas para você conseguir fazer isso, a tua mente não pode ser a mente afetada pelo pecado. Você não consegue ter uma família abençoada com a mente afetada pelo pecado. Por quê? Você pensa igual a mulher do mundo, você pensa igual a um homem do mundo. Não queira viver uma vida abençoada com uma mente mundana. Não tem jeito. Não é autoajuda isso. Se eles copiam a gente, não vou falar nada não, né? Que eles fiquem para lá. Eu estou falando de Bíblia. Provérbios, depois a equipe pega para mim, eu acho que é 27:3. Provérbios diz: assim como pensou, assim você é. Isso não é autoajuda, não é filosofia, amém? Não é psicologia, é Bíblia. Deus te criou assim. A autoajuda pode falar, a psicologia pode falar, mas eles não são dono dessa fonte. Essa fonte é Deus. Amém? Voltando aqui. Então, com essa mente mundana, o que a mente vai fazer? Vai fazer você tomar atitudes, não é verdade? Então, olha como que é esquisito isso, mas é preciso que você entenda, porque quando você entender isso, e praticar, diga comigo, praticar. Amém? Foi o que eu disse.
você já sabe que o pecado afetou, você já sabe que Jesus morreu na cruz e conquistou tudo de volta, mas o que você está fazendo? Meu irmão, se você não viver essa realidade, sabe o que vocês vão fazer acontecer? A gente se tornar uma religião. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que começar a implantar, eu não vou fazer isso, mas estou dando um exemplo para você. Você vai querer que eu forçar e eu pensar o seguinte: eu vou implantar o sistema da religião. Não está sendo abençoado? Irmão, faltou fé. Irmão, ora um pouquinho mais que Deus vai te dar. Aí se orou, não resolveu, fala assim: irmão, você precisa fazer uma oferta, um sacrifício financeiro para conseguir essa bênção. Para a religião é melhor, mas eu não quero abraçar o capeta quando Jesus aparecer. Alguém aqui quer? Então eu prefiro viver a palavra. E para você não cair nesse sistema, e para você não cair nesse joguinho, você tem que viver a palavra. Senão, daqui a pouco você está acreditando em coisas. Irmão, você precisa fazer uma quebra do vínculo do passado. Você precisa fazer um retiro espiritual, porque quando você se desconectar do mundo, desligando o celular e ficar só em oração, Deus vai te dar. Então a cruz não resolveu nada. É o seu sacrifício. Você entendeu? Você está entendendo como funcionam as coisas, meu irmão? Você está entendendo por que a humanidade, ela é uma presa fácil da religiosidade? Porque não quer viver uma simples verdade. Eu quero que para você seja simples como para mim. 1 mais 1 para mim é 2, nunca vai ser 3. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é simples como fazer uma conta de mais. Ora, eu sou espírito, meu espírito está resolvido. A minha alma, não. Por isso Deus diz: receba com mansidão a palavra em vós implantada, porque essa palavra em vós implantada é poderosa para salvar as vossas almas. Então, se eu tenho que receber a palavra, e quando eu recebo essa palavra, ela salva a minha alma, é por quê? Qual é o óbvio? 1 mais 1 é 2. Qual é o óbvio? O óbvio é que ela não foi salva. Ela só vai ser salva quando eu recebo a palavra. É óbvio. Consegue entender? Mas o espírito da religiosidade não conhece isso. Você vai entender aqui agora. A mente do homem caída não consegue compreender Deus. Se você está com a mente do homem caído, você não consegue compreender Deus sozinho. Quando o pecado de Adão afetou a mente da humanidade, o homem passou a não entender quem era Deus. O homem não conseguia entender com a mente natural quem era Deus. É por isso que você vai encontrar muitos homens, até de Deus no passado, que atribuía a Deus maldição. Quando já viram isso na Bíblia? Atribuindo maldição a Deus. Ó o Jó. Recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? Aí a pessoa, olha aqui, está escrito na Bíblia, porque o Jó falou isso, quer dizer que isso é mandamento? Isso é uma informação de que o Jó pensava assim. Não é mandamento, não é ensinamento. Nós temos que entender que tem coisas na Bíblia que é informação de como era a humanidade, e tem coisa que é mandamento, é como eu tenho que viver. São coisas diferentes. Amém, pessoal? Mas como que a pessoa entende sozinho? Não entende, precisa de ajuda. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, sim, mas como que o Espírito Santo trabalha na terra? Lá em Efésios, Deus vai dizer, ou Gálatas, agora esqueci a referência, Efésios, Deus vai dizer que Ele colocou na igreja os dons ministeriais, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. Então Deus vai falar por meio de quem? Por meio de quem Ele estabeleceu. Consegue compreender sim ou não? Está claro ou não, pessoal? Vocês achou aí o Provérbios? Posta para mim, por favor. Olha lá. Vocês podem ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. A primeira parte do versículo, porque como imaginou na sua alma, assim. É engraçado que eu te chamo a atenção por uma coisa, o versículo não está dizendo, assim como imaginou será. Está dizendo que como você imagina já é. Será é questão de tempo para se manifestar. Consegue entender? Se ele fala,
Era um tempo para se manifestar. Se ele fala, assim é porque no teu espírito você já é aquilo. Consegue entender? Assim como imaginou na sua. Então a alma é o quê? Qual é o lugar que você imagina? Não é na mente? Então o que é a alma? Mente. A alma não é espírito, espírito não é alma. Espírito é uma coisa, a alma é outra. Conseguiram entender? Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Aí eu preciso dizer, porque pode até acontecer que tem alguém que vai pensar assim: estou imaginando que eu vou ser rico, cadê o dinheiro? Burro. Burro. Por que eu falo, apóstolo, mas é muito duro chamar alguém de burro? Não, irmão, é para provocar, chamar a atenção da alma daquela pessoa. Por quê? Porque isso é um outro princípio. Consegue entender? Prosperidade não está no princípio da imaginação. Consegue entender? Prosperidade está no princípio do quê? Da ação. Consegue entender? Agora, está no princípio da imaginação, na sua essência. Imagina, ação. Conseguiu entender? Você imaginou, age. Não é imaginou e vai dormir. Porque qual é o princípio? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vamos repetir isso comigo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que vergonha, né? Porque a formiga trabalha. E só trabalha organizado. Já viu as formigas trabalhando? São organizadas, não sai trabalhando que nem doido, é organizado, irmão. Bom, deixa isso aí para lá, voltamos para cá, amém, pessoal? Assim como imaginou na sua alma, você é. Então, quando a humanidade caiu, a visão de Deus foi distorcida, e o homem passou a não conseguir mais entender isso, entender como era a relação com Deus. Amém, pessoal? Por isso Deus começou a usar os profetas, depois ele vem e se revela por meio de Jesus Cristo, e aí ele começa na nova aliança, depois da igreja, falar com a igreja através dos dons ministeriais. Mas como eu conheço Deus? Vamos prosseguir nisso? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vou te aprofundar um pouquinho mais isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que o Paulo diz. Vamos lá. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Muito claro o versículo, não é? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem compreende as coisas do Espírito de Deus? O homem espiritual. Por que o homem natural não compreende? Porque o homem natural tem a mente caída, a mente afetada pelo pecado. Amém, queridos? Então, deixa muito claro, a Bíblia Sagrada deixa muito claro que após o pecado, a mente do homem foi afetada. E aí você precisa fazer algo com a tua mente. Amém, pessoal? Você precisa fazer algo com a sua mente. O que você tem que fazer? Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fica muito claro que experimentar o melhor de Deus é consequência de uma ação minha, e não de um ato místico. Eu vou experimentar a vontade de Deus. Como? Eu vou na igreja, eu vou orar 1 hora de joelho e vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, não vai. Estou falando que você não deva orar? Não, você tem que orar. Amém, pessoal? Mas a oração não te traz isso. O que te traz isso é você tomar uma atitude. Amém, pessoal?
ou praticar a oração no verdadeiro sentido da palavra, e não a oração na mente do homem caído. Sabe qual que é a oração na mente do homem caído? Vamos fazer uma oração? Vamos. Ele levanta e fala, meu Deus e meu Pai. Sai daqui e faz tudo o contrário. Abençoa minha esposa, abençoa meu marido. Pai, em nome de Jesus, traz a paz dentro de casa. Chega em casa, é o primeiro a berrar, gritar com todo mundo. Essa é a oração do religioso. Agora, a oração de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus, traz a paz dentro da minha casa. Chega em casa, está aquela confusão e ele vai fazer de tudo para não aumentar a guerra. Porque oração é orar e ação. Consegue entender as diferenças das duas atitudes? Sim ou não? Essa é a diferença das duas atitudes. Então, a mente humana foi afetada, e a palavra de Deus está dizendo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não vai compreender. Não fique esperando, meu irmão, que as pessoas lá fora, que não servem a Jesus, entendam a sua fé. Não queira que os seus amigos que não servem a Jesus te aplaudam. Não queira receber elogio dos seus colegas de trabalho. Se eles te elogiar, porque eles reconhecem Deus em você, mas nem sempre eles vão te elogiar. Porque você não fazer o que eles fazem, muitas vezes você é bobo para eles. É ou não é verdade? Muitos vão sair para fazer coisa errada e você não vai, para eles você é bobo. E daí? Eles não compreendem as coisas de Deus. É você que tem que ter opinião e saber, eu não sou Maria, vai com as outras. Eu sei quem eu sou. Está todo mundo fazendo, ainda bem que eu não sou do mundo, eu sou do céu. Então eu não vou fazer. Quantos entendem, digam glória a Deus. É preciso ter muita firmeza, meu irmão. É preciso ter muita atitude para você viver a palavra de Deus. Mas se você é um homem nascido de novo, uma mulher nascido de novo, você vai buscar os pensamentos de Deus. Talvez você tenha visto nas redes sociais o show que teve ontem no Rio de Janeiro da Madonna. Está tudo bem a Madonna ter vindo, está tudo bem ela cantar, está tudo bem aquela pornografia, tudo. Sabe por quê? O que eu posso esperar de quem é das trevas? Santidade? O que eu mais fico encafifado é os crentes achando admirado o ímpio pecar. Como assim? Os crentes xingando, os crentes julgando. Ué, o que você espera de quem é filho do diabo? Oração? Ir lá para o Rio Grande do Sul, ajudar as pessoas lá? Tem que estar batendo a cabeça, meu irmão. Não era natural da igreja estar entendendo que o mundo é assim mesmo? Alô? A gente esperava o quê? Que ela viesse lá dos Estados Unidos e ganhasse não sei quantos milhões para ir salvar as pessoas lá no Rio Grande do Sul? Que estão morrendo afogadas, que estão lá passando, precisando reconstruir a vida? Você está entendendo? O que a gente espera, meu irmão, do mundo? Que ele seja um mundo. Agora, sabe o que a Madonna ensina para os crentes? Que ela vive muito bem, ela é uma excelente serva do Senhor dela. E nós? Somos um excelente servo do nosso Senhor? Osborne dizia, vocês estão dispostos a fazer pela religião, vocês estão dispostos a fazer por Jesus o que se fazem pelas religiões? Consegue entender? Será que nós estamos dispostos a fazer pelo nosso Senhor o que ela fez pelo dele? Pelo dela? Será que nós estamos dispostos a lutar pelo nosso Senhor o que aquela multidão fez para lutar pelo Senhor deles? Consegue entender? E está tudo bem eles fazerem aquilo. O que eu fico assim é os crentes falando. Meu irmão,
é igual aquele exemplo que eu dou. É a mesma coisa de eu ficar bravo porque o cachorro late. Quem tem problema? Eu. Ué, eu vou ficar bravo porque o cachorro está latindo. Eu devo ter algum problema. Ah, apóstolo, eu não queria que o cachorro latisse. Não tem jeito, é a natureza dele. Não querer que o pecador peque. Aquilo ali é um exemplo. A Bíblia diz que aquele que se desvia sobre a vida dele tem 7 vezes pior os espíritos que saíram. Madonna um dia esteve na igreja, começou a cantar na igreja. O que espera? Quantos demônios saiu dela? Ela serve muito bem o Senhor dela. Consegue entender? Meu irmão, nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender como as coisas funcionam. E olhar para nós. A palavra de Deus está dizendo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então você não pode ser natural, meu irmão. Você tem que querer ser espiritual. E por que não compreende as coisas de Deus? Porque a mente está afetada. A mente foi afetada pelo pecado. O nosso espírito foi resolvido, mas a nossa mente não. Consegue entender, pessoal? E uma vez que eu imagino, eu sou, o que acontece? Presta atenção, olha a matemática. Estou falando 1 mais 1 é 2, quer dizer, é um passo a passo. Olha, eu sou espírito, possuo uma alma e moro no corpo, não é verdade? Então, o meu espírito foi salvo, a minha alma tem que ser salva, porque se ela não for, quem que vai determinar as minhas ações? Quem determinou a roupa que você veio para a igreja hoje? Foi o teu espírito ou foi a tua alma? Foi o teu espírito dizendo, vai de branco porque é paz. Não vai de preto porque é luto. Ou foi a tua mente que pensou, eu vou assim, hoje já ficou bom. Você não está raciocinando? Você raciocina e age, não é verdade? Por que você casou com quem você casou? Foi o teu espírito que falou, case com ele, porque ele é lindo. Olha como que ele é lindo, o espírito dele é maravilhoso. O espírito dela brilha, foi isso? Não, você olhou, analisou, pensou, não é verdade? Pensou de novo, pensou outra vez, não é verdade? Pensou e quando casou falou, não pensei direito. Agora não pode mais pensar, meu irmão. Então, quem determina as nossas ações é a nossa mente. Então o meu corpo vai fazer o que a mente determina. Não desfoca não, presta atenção nisso aqui. Olha como que é forte. O nosso corpo, as minhas ações físicas vão fazer o que a minha alma determina. Amém, pessoal? E quando eu faço aqui, o que eu estou fazendo? Plantando para colher. As minhas ações determinam como será a minha vida. Conseguiram compreender, sim ou não? Então, se eu penso em fazer coisa errada, quem pensa é minha cabeça, mas quem faz? Não é verdade? Eu sei que eu vou fazer uma pergunta muito louca, porque quem for não vai falar. Mas eu vou fazer só para fazer parte do negócio, amém? Alguém já assassinou alguém aqui? Mas alguém já pensou em matar alguém? Vocês são tudo assassinos, né? Então imagina que o Alexandre de Moraes está assistindo o culto agora. E ele vai mandar prender todos vocês, vocês são assassinos, não é? Hã? Por que não? Porque apesar de você pensar, você não agiu. Porque se tivesse agido, qual é a consequência? Cadeia. É ou não é verdade? Pelo menos na prática seria, amém? Vamos tratar os assuntos nos pormenores, não. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Por que é importante a gente mudar os nossos pensamentos?
Porque se eu mudo os meus pensamentos e começo a pensar como homem de Deus, o homem da Bíblia, o que vai acontecer? O meu corpo vai fazer aquilo que agrada o meu espírito, o Espírito Santo, não é Espírito Santo, o Espírito santificado, que foi transformado no novo nascimento. Amém, pessoal? Aí os três passam a estar em comunhão. O espírito é salvo, a alma salva e o corpo abençoado. Qual é a consequência? Bênção. Aí você precisa fazer novena, você precisa ir para o retiro espiritual, você precisa fazer o que você precisa fazer? Só praticar. Quando não vive isso, cai na religiosidade. Por quê? Porque não tem defesa. Conseguiram compreender? Quando não pratica olha que lindo o plano de Deus, irmão. Deus é lindo, faz uma coisa simples, mas o homem, por não entender isso, começa a fazer: irmão, você não foi abençoado, que faltou na oração hoje. Aí a pessoa chega na igreja, dobra o joelho, fala: ô Senhor, estou até com o joelho doendo, olha o joelho ralado, Senhor. Vou passar uma noite de oração hoje, estou me preparando para um santo jejum, jejum de Daniel, porque você sabe que Daniel, quando estava orando, ele passou uns dias orando, fazendo jejum, e quando o anjo foi abençoar ele, o anjo falou: Daniel, desde quando você começou a orar, eu fui para te abençoar, mas os príncipes das trevas me encontrou no ar e começou a brigar comigo. Se não fosse o Gabriel vir me ajudar na guerra, eu não conseguiria chegar até aqui. Ainda bem que você estava em jejum. Aí a pessoa: irmão, a pessoa começa a acreditar nisso. Quem nunca ouviu isso, meu irmão, não tenta nem saber. Você é abençoado, você nem sabe. Mas tem um monte de gente aqui que já ouviu isso. E precisa desconstruir isso. Por quê? Porque ele crê nisso e isso afeta a fé dele. Estão me entendendo? Quem não ouviu, que benção. Fala: graças a Deus eu sou puro. A religião não me contaminou. Amém, pessoal? Mas está isso na Bíblia? Posso estar, meu irmão, mas existe um tempo, existe um porquê. Jesus não tinha vencido o diabo, Jesus não tinha destronado o diabo, acabou o reino das trevas, está tudo debaixo dos nossos pés, hoje é tudo no nome de Jesus. Quando eu falo em nome de Jesus, o diabo já queima o chão, vai embora, porque ele sabe que esse nome é poderoso. Amém, pessoal? Então Paulo está deixando claro aqui, meu irmão, que o homem de Deus, aliás, o homem que está tentando entender Deus com a mente natural, ele não vai compreender, porque as faculdades mentais foram alteradas. Amém, pessoal? Então, vamos agora lá para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos ver como que Deus se revela a nós. Colossenses 1, 15. Vamos ler, deixa eu só pegar aqui, acho que a partir vamos colocar dentro do contexto para ficar melhor para a sua compreensão. Deixa eu só pegar o Colossenses 1. Põe no contexto, Mateus, põe no versículo 13, para ficar melhor de compreensão da igreja. Olha o que diz aqui, ó. Ele nos tirou da potestade das trevas. Quantos acreditam que Jesus fez o que veio fazer? Então leia comigo: ele nos libertou da potestade das trevas. Amém? Mateus, coloca a RC para ficar tudo certo, tá bom? Olha lá, vamos lá comigo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso? Ou ele falou que ia fazer e não fez até hoje? Quantos acreditam que Deus é Deus de palavra? Então ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos tirou. Então presta atenção agora. Quando você conhece Deus, presta atenção nisso. Quando você conhece Deus, você conhece quem é você. Quando você não conhece Deus, você nem se conhece.
Vamos repetir comigo? Quando eu conheço Deus, eu conheço quem sou eu. Quantos aqui sabem que Deus é Pai? Você conhece Deus como Pai? Bom, como Pai, Deus, não como Pai, talvez as experiências que você teve de Pai natural. Você conhece Deus como Pai? Sim ou não? Bom, quando eu conheço Deus como Pai, eu estou me conhecendo como? Se eu conheço Deus, eu me conheço. Se Deus é amor, eu sou quem? Amado. Ou um amorzinho. Olha para o seu vizinho e diga assim: eu sou um amorzinho de pessoa. Pode falar que não fere a sua masculinidade. Isso não fere. Amém? Mas quando eu digo Deus é amor, eu estou dizendo, eu sou amado. Amém, pessoal? Quando eu conheço Deus, eu conheço quem eu sou. Digam glória a Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora olha o que diz no versículo seguinte: em quem temos, percebe que está falando que é algo já consumado, não é uma promessa, é declaração de fato, ele já nos tirou. Quando eu recebo Jesus, eu já tenho que ser participante disso. As pessoas recebem Jesus e querem começar a imitar Jesus, não tem jeito não, para de fazer essa coisa, você vai se frustrar, irmão. Você recebeu Jesus, o primeiro passo é começar a ser participante daquilo que ele fez. Conforme você vai participando daquilo que ele realizou, você vai se parecendo com ele. Porque se você for com a tua luta normal, eu quero amar como ele amou, você está cheio de ódio dentro de você, irmão. Sua mente é tudo de que, não, fez tem que pagar, plantou tem que colher do jeito que eu quero que colha. Você não vai amar como Jesus amou, irmão, porque a mente de Jesus é outra. Então, ao invés de você querer parecer com Jesus logo no início da sua caminhada, primeiro queira receber o que ele fez. Receba a salvação, receba a sua palavra, mude os seus pensamentos. Conforme você vai fazendo a prática da vida cristã, você vai mudando. Quanto estão entendendo? Percebeu que eu estou te dando passo a passo aqui? Simples. Amém, pessoal? Não tem mistério, mas você vai fazer isso? Ou você vai sair daqui e falar assim: puxa, eu amei essa palavra. Você pode amar, mas ela não vai ser nada se você só amá-la. Além de amar, você tem que falar assim: eu quero viver isso. Deus, eu nem sei por onde começar, mas me ajuda. Ele vai te ajudar. Amém? Então vamos lá. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos... irmão, isso já aconteceu, irmão. Diga assim: eu tenho a redenção pelo sangue. Não é pela novena, não é pela célula que você frequenta, não é pelo retiro que você vai, não é pelo monte que você subiu, não é pelo jejum que você faz, é pelo sangue, irmão. Sabe por que é fácil acreditar na religiosidade, irmão? Porque a mente caída é uma mente justiceira. O homem natural, irmão, quer olho por olho, dente por dente. E é assim a religiosidade. Você não está conseguindo, meu irmão, faltou fé, e você vai orar, irmão. Estão me entendendo? Às vezes a pessoa está passando por problema, o outro olha para ele: irmão, essa guerra é sua, irmão, fala com Jesus. Mas não dá para você orar comigo? Não, meu irmão, porque se Deus não te ouviu ainda, é porque você está no pecado. E é fácil a gente acreditar nisso, sabe por quê? Porque a mente caída é justiceira. A pessoa fala: é verdade, eu não mereço, eu sou um desgraçado. Ó, Deus, tem misericórdia, porque eu sou um miserável. Acho que Deus olha e fala assim: de novo tem que ter misericórdia de você? Quantas vezes? Já morri na cruz e não é suficiente ainda? Você é trabalhoso, hein, meu filho? Você dá trabalho. Já falou com uma pessoa 10 vezes o mesmo assunto, irmão?
Dá trabalho, não dá? Imagina Deus falando, mesma coisa, de novo, travês, é você de novo aqui. Ô Jesus, vamos quebrar aqui a nossa palavra, vai morrer por ele de novo? Não vai acontecer isso, amém pessoal? Não vai acontecer, irmão, mas vamos lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual ele está falando de quem? De Jesus. Ele nos tirou. Quem é esse ele? Jesus. Jesus nos tirou da potestade das trevas, amém pessoal? Diga comigo, Jesus me tirou do domínio das trevas e me transportou para o seu reino, amém? Quem alcança onde você está, meu irmão? O diabo não tem acesso ao reino de Deus. Ele chega e fala assim, pô, aqui é território de Jesus. Ah, mas o crente está lá, mas eu vou entrar, vou pegar ele. É assim que a religião fala, não é verdade? Ô irmão, cuidado que o diabo vai te pegar, hein? Você está lá no reino de Deus e o diabo te pega ainda, irmão. Só pega porque você sai de lá. Só pega porque você pensa que ele tem poder. E Deus vai falando, mas você está doido? Onde você está aqui com o meu lado? É o levante do diabo, pô, o diabo está vindo, pô, que eu pequei. Dobra o joelho e ora, você está no reino, irmão. Exatamente. Amém, pessoal? Agora, por que o homem não entende isso? Porque a mente caída distorce a imagem de Deus. O homem não consegue ver Deus como Pai. E foi isso que Jesus veio fazer. O homem não conseguia, porque a mente foi afetada, e Jesus vem e diz, ei, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Por que Jesus coloca lá Pai Nosso? Porque o homem não via Deus como Pai. Consegue entender? Pai Nosso que estás no céu. Amém? Mas o Pai está ainda no céu? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Precisa vir o reino ainda? O Pai ainda está no céu? Eu habito em vocês. Eu habito em vocês. Diga assim, agora o papai está aqui comigo. Amém? É lindo ou não é? Mas você vive isso, você está dando realidade a isso. Você tem que pensar nisso todo dia. Naquele dia que você está no meio de umas batalhas, no meio de uma dificuldade, situações se levantando contra você, lembra, não, Deus está aqui comigo, está difícil, eu estou sendo tentado a agir, a pressão está sendo grande, estou sendo tentado a xingar, a esbravejar, mas o Pai está comigo. Eu estou convosco todos os dias, até o fim. Então ele nos tirou do poder das trevas, e aí diz no 14, em quem temos a redenção pelo sangue, e aí ele vai dizer, o qual é a imagem do Deus invisível. Diga comigo, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então como eu vejo Deus? Olhando para Jesus. Como eu entendo Deus? Entendendo Jesus. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. E quem é Jesus? É a palavra. Como que eu vejo Jesus? Olhando para a palavra. Mas que palavra? Toda a Bíblia? Não. As cartas que Jesus deu a Paulo, escrevendo à igreja, é assim Paulo, ensina a igreja isso, ensina a igreja isso. Esse é o Jesus que nós temos que olhar. Amém. Mas e o Jesus que andou sobre a terra, para quem que ele falava? Para os judeus. Ele veio para resgatar os judeus. Ele não falava para nós que somos a igreja, ele estava falando com os judeus. Por quê? Porque era uma missão que ele estava realizando com os judeus. Amém, pessoal? Para cumprir a aliança que Deus tinha com Abraão. Eu serei contigo, Abraão, e serei com toda a sua descendência. Mas eles estavam desgarrados,
Jesus veio e falou: peraí, precisa cumprir primeiro a aliança que Deus fez com Abraão. E agora Deus vai fazer uma aliança comigo em favor da minha igreja. Somos nós, os gentios. Digam glória a Deus. Jesus veio trabalhar, meu irmão. Jesus veio fazer o plano, desenvolver o plano dele. Digam glória a Deus. Deus é um grande arquiteto, segundo Jó. Deus é um grande arquiteto do universo. Ele arquitetou tudo. E Jesus veio para executar o que Deus arquitetou. Digam glória a Deus. E ele resgatou isso. Amém, pessoal? Então, como que eu vejo Deus? Como que eu entendo Deus? A partir de Jesus. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Digam glória a Deus. Vamos agora lá para João capítulo 14, versículo 9. E a gente já caminha para o fim. João 14, 9. O discípulo pergunta para Jesus quem era o Pai. E ele responde aqui, João 14, 9. O que foi, Mateus? O que eu falei? Ah, desculpa. Não. É 4:9. João 14. Desculpa, eu falei o versículo errado. É 14:9. Por favor. É o que eu mandei aí para você, filho. Se eu falar errado aqui, você seguir a lista aí, dá certo. Não muda porque eu errei aqui, não. Isso aí. Olha lá. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Leia comigo. Quem a mim vê o Pai. E como? Volta lá. A gente entende o Mateus, irmão. Chegou aqui hoje, falou: apóstolo, estou acordado desde as 3 da manhã. Estava em oração lá junto com Rian. Vai na fé, meu irmão, é assim mesmo. Voltando aqui, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o... E como dizes tu, mostra-nos, Pai. Então, o Filipe chegou para Jesus e falou para ele: me mostra o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala assim: eu estou com você há tanto tempo e você pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, pessoal? Está entendendo, sim ou não? Então, como que eu vejo Deus a partir de Jesus? Você não quer ter uma mente caída, distorcida, como o homem do mundo? Então, olha para Jesus. E quem é Jesus? É a palavra. Qual palavra eu devo seguir? Aquela que ele ensinou às igrejas. Amém, pessoal? Para o nosso tempo, para a nossa dispensação, a dispensação da graça. Jesus Cristo. Para encerrar, 1 João 5:20. Essa eu quero que você recobre todas as suas energias, porque eu sei que às vezes ouvir 40 minutos cansa, mas recobre a sua energia para você gravar isso aí. Vamos ler lá, olha só. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento. Diga comigo, Jesus nos deu entendimento. Olha só, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o quê? Jesus Cristo é o quê? Quer conhecer Deus? Conheça Jesus Cristo. Pegou a fé? Pegou a visão? Entendeu sim ou não? Então, qual a única forma de eu ter um casamento abençoado? É ouvir Jesus Cristo, é olhar para Jesus Cristo. Como que eu serei um bom pai? Olhando para Jesus Cristo. Não é seguindo tradição, meu irmão. Pode ser que a tradição que você siga está em linha com Cristo, mas pode ser que não esteja. Você tem que ser, porque eu fui criado assim, mas às vezes o jeito que a gente foi criado, meu irmão, graças a Deus você chegou aqui.
Mas olha, pega o que você foi criado e olha se Jesus Cristo ensina assim. Não foi? Pega o que é melhor, pega Jesus Cristo. Se deu certo que você foi criado e não é igual a Jesus, que bom que deu certo. Mas se você tem o certeiro, se você tem aquilo que não tem nenhuma chance de dar errado, por que você vai insistir no que dá errado, no que pode dar errado, no que tem probabilidade de dar errado? Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Sim. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente fica querendo colocar as tradições como que é certo, e nem sempre tradição está certo. Avalie. Amém, pessoal? Analise o que Jesus disse. Analisa. E pega para você. Conseguiram compreender, sim ou não? Analise o que ele disse e comece a viver. Então, quando você fizer essas mudanças, você vai ter a tua vida abençoada. Aí o teu espírito está salvo, a tua alma está salva e o teu corpo vai ter ações abençoadas. Amém, pessoal? Entenda isso. Quando você faz isso, você cura muitas coisas. Você se liberta de pactos que você teve quando não servia a Cristo. Você se liberta de traumas que afetaram a tua alma pela forma que você foi criado. A prática da palavra nos cura total e completa. Apóstolo, posso buscar ajuda? Você pode buscar ajuda, mas você tem o caminho. Amém, pessoal? Você tem o caminho. Você se liberta praticando a palavra de tudo que te prende à vida do passado, à vida caída. Você de fato pode ser um novo homem, uma nova mulher. Isso quando você fizer a conversão das três partes que te compõem: espírito, alma e corpo. Se você não faz isso, teu espírito está salvo, mas enquanto você estiver aqui, os seus pensamentos vão impedir você de viver muitas coisas que Jesus já conquistou. Quando você muda seus pensamentos, você desfruta das bênçãos. Aplauda o Senhor Jesus, bem forte. Se põe de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus, Pai.